Boa tarde, galera. Vamos entender hoje sobre os conceitos, né? Se falando em oncologia, tá bom? E vamos lá. Primeiro, eu gostaria de saber, nesse momento, você já define legal o que é o câncer? Sabe exatamente o que são as células cancerosas? O que é uma mutação pelo câncer, uma diferenciação? Quando essa diferenciação ela tem malignidade, quando não é uma diferenciação maligna? Você consegue definir? Vamos entender? Primeira coisa que eu preciso aprender, que o câncer sempre vai ser um processo patológico. A palavra câncer, ela já nos direciona a uma situação mais agravada, tá bom? Câncer. Então, câncer sempre vai estar direcionado ao processo patológico, tá? Quando que se inicia esse processo? Quando uma célula perde a sua função de normalidade e se torna anormal, se transformando sempre numa mutação de seu DNA. Tá bom? E a mesma vai formar um clone que começa a proliferar de maneira incontrolável. Então, primeiro ela se diferencia, se remodela, depois ela faz um clone de si própria e começa a desenvolver de uma forma desregulada e descontrolada, tá? A hiperplasia, a metaplasia e a displasia são exemplos de um tipo de crescimento celular. Nem todo crescimento celular vai estar direcionado ao câncer. Vamos entender por quê? Quais são os tipos de crescimento celular? As neoplasias, né? Aí quando eu falo em neoplasia, eu tô falando de uma diferenciação da célula, tá? Que vai corresponder a uma proliferação sempre de uma forma anormal, mas que foge parcial ou totalmente do controle do organismo. A célula ela vai se diferenciar, vai se tornar diferente das outras, porém ela é neoplásica. Nesse momento eu não posso dizer nem que essa diferenciação é maligna ou benigna. Eu preciso estudar para saber qual é a sua classificação, tá? E outra coisa que eu não posso esquecer, que as neoplasias, elas sempre... Neoplasia, não falei de câncer, tá? As neoplasias, elas vão estar classificadas em dois grandes grupos. As neoplasias benignas, que são aquelas que não vão levar à morte, pode ser removida, e o indivíduo ele continua com suas funções normais, nem sempre a sua remoção é cirúrgica. Muitas das vezes essa remoção ela pode vir por medicamentos, tá bom? E a neoplasia maligna, essa sim, ela tem essa diferenciação descontrolada, desregulada, que acaba se invadindo tecidos e órgãos. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma neoplasia, um crescimento de uma célula, tá? Mas aí eu preciso saber que tipo de crescimento é esse. Quando eu preciso saber exatamente qual é o tipo de célula que está presente naquele crescimento desorganizado, não desordenado, mas naquele crescimento, naquele volume, eu preciso fazer que exame? Uma biópsia, né? Para saber qual é o tipo de célula, de onde essa célula está partindo, para conhecer melhor, tá? Esse tipo de crescimento celular. Quais são os tipos de crescimento celular que eu encontro no meu organismo? E outra, célula não é uma doença que vem de fora para dentro. Célula é uma diferenciação da sua célula, que vai se tornar numa neoplasia, que pode ser classificada como benigna ou maligna. Benignidade ou malignidade, tá bom? Primeiro, eu tenho uma célula geneticamente alterada. O que seria isso? Eu tenho um fator externo, né? Um fator extrínseco ou intrínseco que vai alterar a formulação dessa célula, tá? Nesse momento eu tenho uma alteração da genética e aí eu tenho uma hiperplasia, o crescimento do volume, tá? Uma displasia em seguida, além do crescimento de volume, eu tenho alterações. Depois eu tenho câncer, que é a formulação do crescimento desordenado, desregulado, já perdeu toda a fórmula principal, né, inicial da célula, e hoje em dia ela já está diferenciada, ela não parece nada com a sua célula, com a sua iniciação, né? E depois eu já tenho a invasão, quando essa célula consegue se desenvolver de uma forma tão desregulada e descontrolada que ela começa a fazer invasões em órgãos e tecidos. Aí eu já tenho uma célula invasiva, tá? Agora vamos entender neoplasias. Essa nomenclatura vai corresponder sempre ao crescimento de volume, observado em qualquer região do corpo do indivíduo. Então eu tenho um crescimento de volume, ó, aqui vocês já observam um, ó. Aqui eu tenho um lipoma, ó.
É uma neoplasia? Sim, benigna, tá? É um crescimento de volume. Então, eu tenho crescimento. Isso aqui seria uma célula normal dessa região? Não. Ela cresceu em tamanho, em volume, já está visível, né? Então, eu já tenho uma diferenciação, tá bom? Qual seria o tratamento para esse tipo de situação? Cirúrgico, né? Eu tenho que fazer a retirada, que eu vou fazer em breve. Deixa eu só passar a pandemia, que eu já queria fazer essa retirada, porém a pandemia acabou adiando tudo, né? Então, a nomenclatura, ela sempre vai corresponder ao crescimento do volume, tá? Que eu começo a observar em qualquer região corpórea. Esse volume, uma neoplasia benigna, ela pode aparecer em qualquer região do corpo do indivíduo, sendo classificado pelo crescimento do número das suas células, sendo chamadas de neoplasia. Se eu tenho um crescimento anormal de célula, eu tenho uma neoplasia naquela região, tá? Que pode apresentar uma forma benigna, crescimento, mas eu não perdi a forma da célula, e sim ela só cresceu em volume, ou maligna. Ela cresceu, se diferenciou, hoje em dia ela já não tem mais a aparência do seu início, né? Do primórdio da célula. Neoplasia benigna, gente, sempre tem um crescimento celular de forma organizada. Então, toda vez que eu tenho um tumor benigno, eu tenho um crescimento celular, porém, que mantém uma certa organização, tá? Tendo um crescimento lento e limites bem delimitados. Então, eu não me preocupo tanto porque os limites desse crescimento são delimitados. Você consegue observar o crescimento da célula. O lipoma e o mioma são exemplos de tumores benignos, tá? E aqui vem as fotinhas. Um lipoma numa região, né, dessa região costal, tá? Também lipoma pode dar em qualquer região do corpo, como se foi falado. Pode dar na testa, no rosto, no braço, qualquer região, tá? E o mioma dentro do útero, que é a mesma alteração. Que as pessoas acabam confundindo o mioma com outros tipos, com um teratoma, que é um tipo de câncer que acaba crescendo cheio de tecidos, né? Dente, ossos. E antigamente, pessoal, quando a pessoa tinha um teratoma na região uterina, a pessoa falava que aquele teratoma era um mioma que comeu a criança. São várias lendas que regem esse desenvolvimento da patologia, mas nós, como profissionais da área de saúde, nós não podemos nos deixar levar por essas coisas, né? Agora o INCA. Segundo o INCA, o que o INCA diz? Quem é o INCA? O Instituto Nacional de Câncer, né? Ele está presente, né, com as suas sedes na cidade do Rio de Janeiro. Eu ia colocar até foto, esqueci, desculpe. No próximo slide que eu montar, eu coloco foto do INCA. Bom, câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 patologias. Patologias e doenças é a mesma coisa, né? Que tem o em comum, são 100 patologias registradas, que tem em comum o seu crescimento desordenado das células, que em grande maioria vai invadir tecidos e órgãos. Então, além de eu ter o crescimento desordenado, câncer propriamente dito, eu tenho uma migração desse câncer, que eu posso dizer que é a célula metastiada, tá bom? As células benignas e malignas diferem, claro, com características distintas a cada apresentação, né? Incluindo o método e a taxa de crescimento. Enquanto eu tenho num tumor benigno um crescimento lento e de forma ordenada, no crescimento maligno eu tenho um crescimento avançado, rápido, agressivo e de forma desordenada, tá? Essas diferenças, elas vão estar sendo apresentadas abaixo. Olha aí, ó. Um tumor benigno, bem delimitado, com a sua forma celular garantida e um crescimento em volume. Maligno, perdeu toda a origem de uma célula, crescimento desordenado, desorganizado, se espalhando para órgãos e tecidos. Então, hoje em dia, se você vê uma imagem de uma célula cancerígena, você já observa esse tipo de apresentação. E você já entende o porquê. Como surge o câncer? Tá? Primeiro, tem uma célula normal, que ela se desenvolve. Todo mundo sabe que a célula, ela se desenvolve, ela tem um período de vida, né? Que ela entra em apoptose, que ela simplesmente, ela duplica, né? Ela tem duplicações. E aí eu tenho os agentes cancerígenos. Quando eu falo em agentes cancerígenos, eu estou falando em fatores de risco. Quando eu falo em fatores de risco, eu estou falando daqueles extrínsecos, que nós já conhecemos muito bem, e os intrínsecos, que é aqueles que são desenvolvidos dentro do nosso organismo, tá? Então, eu tenho um agente cancerígeno no organismo, que pode ser
de origem extrínseca, de fora do meio ambiente para dentro do organismo, fumo, alcoolismo, drogas ilícitas, alimentação desordenada, sedentarismo ou intrínseca, geneticidade, tá? Isso é só algumas apresentações. E aí, o que esse agente cancerígeno vai fazer? Ele vai adentrar o citoplasma para chegar na membrana celular. Quando ele adentra a membrana celular, ele modifica o núcleo e ele faz com que o DNA da célula se torne carcinogenese. Ele diferencia num crescimento ordenado para um crescimento desordenado das células. Célula normal, célula com agente infeccioso cancerígeno. Como surge o câncer, né? Primeiro, eu já sei que eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma diferenciação no interior, né, do DNA, RNA da célula, e aí eu tenho uma multiplicação descontrolada, desequilibrada, trazendo alterações celulares, tá? E com isso eu vou trazer o acúmulo de células cancerígenas e um crescimento de uma forma desordenada, porque a partir do momento que ele entra, muda todo o DNA, RNA da célula, faz uma alteração no núcleo dessa célula, essa célula ela já não tem mais o poder de se diferenciar. Tá? Ela vai começar a fazer multiplicações desordenadas. E aí, a partir daí, com o crescimento dessas células desorganizadas, eu tenho a presença do tumor, tá? E a partir do tumor, eu posso ter a presença da metástase. E aí, eu tenho características de neoplasias benignas e também de neoplasias malignas, tá? Primeiro, características celulares benignas. Células bem diferenciadas, tá? De acordo com... O que seria uma célula bem diferenciada? Eu tenho uma célula sanguínea, quem é ela? Hemácia. Então, todas elas vão se apresentar como aquele tipo de célula, né? Eu tenho uma célula do fígado, uma célula óssea. Então, elas são diferenciadas de acordo com o local que ela se encontra, tá? Que se assemelham sempre a células normais do tecido a partir ao qual originou o tumor, tá? Então, eu tenho células benignas, né? São células normais para o tecido ou órgão e ela se origina naquele local. Maligna. As células são indiferenciadas, elas são totalmente diferentes da sua origem, tá? Com frequência comportam com pouca semelhança às células normais, pouca ou nenhuma semelhança. E elas sempre vão ter a presença do DNA das células de onde elas se originaram, ou de onde o câncer iniciou, tá? Modalidade de crescimento. Na benigna, o tumor cresce por expansão e não infiltra nos tecidos adjacentes. Em geral, sempre encapsulado de forma lenta. Na maligna, cresce na periferia e emite processos que podem trazer infiltrações, destruindo tecidos adjacentes, próximos ou distantes, tá? Velocidade. Acho que eu já até respondi isso, né? A velocidade na benigna é crescimento lento, né? Bem baixo. Na maligna, variável e depende do nível ou a classificação de diferenciação, tá? Quanto mais anaplásico o tumor, mais rápido o crescimento. Quanto mais agressivo, mais rápido o crescimento. Metástase. Não se dissemina numa célula benigna. Metástase ganha acesso ao sangue e tanto a parte linfática e trazendo metástase em vários órgãos e tecidos do organismo. Efeitos gerais da benigna. É um fenômeno localizado que provoca efeitos generalizados, né? A menos que a sua localização vai interferir em suas funções. Tipo, eu tenho um lipoma aqui, que ele esteticamente ele é feio, mas ele não atrapalha em nada. Mas esteticamente é feio, então eu vou tirar, porque esteticamente ele não vai estar me trazendo malignidade, tá? Agora, os efeitos gerais, se falando de células malignas, elas têm frequências. Sempre vai estar frequente, tá? O efeito, né, agressor, provoca efeitos generalizados em várias partes do corpo,
Como? Aí trazendo sinais e sintomas, né? Pode ser anemia, fraqueza, perda de peso, cansaço extremo, entre outros sinais e sintomas que o paciente vai estar reportando. Essa foto, ela traz direitinho o início, né? Eu tenho uma célula de câncer que a sua iniciação é na mama e que ela já começou a pegar a região da linfa, né? Então, se ela for metastiar, ela vai pegar os gânglios, né? Na parte da região axilar e vai ali criar uma metástase, podendo trazer um linfoma também, tá bom? Por isso que sempre esvazia a axila. Característica das neoplasias benignas e malignas: destruição tecidual, tá? No caso da benigna, não vai trazer destruição de tecido, né? A menos que o local desse tumor ele interfira o fluxo sanguíneo. Tirando isso, não vai trazer nenhum tipo de alteração tecidual. Agora, na maligna, com frequência ele vai trazer dano tecidual extenso, tá? À medida que esse tumor vai aumentando, o suprimento de sangue que capta esse fluxo para a região da lesão também vai diminuindo, tá? Pode produzir substâncias que geram lesões teciduais. Aí, se falando de lesão por câncer, eu preciso não esquecer que uma lesão cancerígena não tem tratamento, tá? A gente só tem como minimizar os efeitos da lesão. Agora, tratar e melhorar não existe a possibilidade, porque já que não está tendo irrigação, eu vou ter um tecido ali que vai estar perdendo função, tá? Capacidade de provocar morte. Quando eu falo de um tumor benigno, não vai causar morte, a menos que essa localização interfira os sinais vitais, né? As funções vitais do corpo. Eu tenho uma neoplasia benigna que está interrompendo o fluxo de ar. A troca gasosa, aí pode trazer morte. Tirando essa situação, não vai ser acometido. Agora, já na malignidade, pode causar morte, sim, tá? Pode sim acontecer a morte. Hoje em dia a gente sabe que são inúmeros os tipos de cânceres, porém existem tratamentos, tá? A menos que o crescimento possa ser controlado com tratamentos de quimioterapias, radioterapias, hormonioterapias, né? As células benignas e malignas são classificadas e nomeadas de acordo com o tecido de origem. Então eu preciso entender onde iniciou esse tipo de tecido, tá? Tumores benignos, acrescentar sempre o sufixo oma, tá? Ao termo que designa o tecido que os originou. Lipoma, né? Tecido adiposo, então eu tenho oma ali introduzido. Então vamos ver os exemplos. Tumor benigno do tecido cartilaginoso, eu tenho condroma, tá? Tumor benigno do tecido gorduroso, eu tenho um lipoma. Tumor benigno do tecido glandular, eu tenho um adenoma. Aqui eu tenho uma foto de um adenoma. E outro adenoma, só que na região da hipófise. Aí a gente precisa relembrar, né? Dependendo do local onde está esse lipoma, ele pode sim trazer algumas disfunções ou até mesmo morte por conta do local dos tumores. Agora, no caso dos malignos, eu preciso considerar a origem embrionária, onde essa célula nasceu, né? Para mim saber de onde deriva esse tumor, tá? Originados nos epitélios de revestimento do revestimento externo e interno, são denominados carcinomas. Então, se eu tenho lá no epitélio de revestimento, eu tenho um carcinoma. Quando o epitélio de origem é granular, eles possam ser chamados de adenocarcinoma, porque vem de uma glândula, tá? Carcinoma de células escamosas, eu tenho carcinoma basocelular, tá? Ou carcinoma sebáceo. Originado de tecidos conjuntivos, eu tenho os mesenquimais, tá? Com acréscimo de sarcoma ao final do termo, que corresponde a um osteosarcoma, quando eu estou falando de um tumor ósseo. Aí eu tirei aqui, ó, uma foto
desse osteosarcoma, aí você tem a apresentação, né, dessas células ósseas. A gente sabe que o osso ele é poroso e que as células ósseas elas atuam nesse meio poroso, e aí eu tenho já a célula diferenciada, olha, e a presença do tumor, tá? Que já está se espalhando em todo o tecido ósseo. Agentes cancerígenos. Toda vez que eu falo de um agente cancerígeno, eu estou falando de quem? Eu estou falando de fatores de risco, né? Que pode ser extrínsecos e intrínsecos. Estou falando de inúmeras situações, tá? Os agentes cancerígenos ou fatores de risco implicados na carcinogênese, na evolução do câncer, não podem ser responsabilizados pelo desenvolvimento do tumor. Porém, há casos em que isso sim pode ser o motivo, né? Esses agentes podem incluir vírus, bactérias, agentes físicos, também os químicos, fatores genéticos, não esquecendo que geneticidade é 15% do total de câncer e todo o restante vai incluir 85%, tá? Ou família. Então, geneticidade, eu estou falando de grupos familiares, né? Ou fator da dieta ou agentes hormonais. Então, se eu tenho como a geneticidade como de 10% a 15%, então eu tenho todos os outros fatores, somando 85% a 90% de todos os casos de câncer no Brasil. Quais são as principais causas de câncer no mundo? No Brasil, no mundo. Vamos lá. Eu tenho a alimentação como 30% das causas de cânceres, tá? A obesidade e sedentarismo. Eu tenho o tabagismo com mais 30% da causa câncer. Eu tenho a hereditariedade com 15%. Então, a geneticidade, ela só implica de no máximo de 15%. Entre outras situações, poluição, outras, inúmeras, 1%. Poluição, até 2% dos casos. Medicamentos, 2%. Raio, UVA, 2%. Álcool, o uso de álcool, 3%. Obesidade, falta de exercício, 5% da causa de câncer. Exposição profissional, mais 5%, quando eu falo de exposição a produtos químicos, tá? E infecções também podem trazer esse descontrole, né? Se lembrando que pessoas que tomam inúmeras quantidades de antibiótico pode sim acabar tendo essa diferenciação em algum momento por conta da diminuição do seu sistema imune. Em termos de prevenção, existe a prevenção primária e secundária. Aí eu preciso falar, para qualquer tipo de patologia, inclusive a Covid, a prevenção sempre é a melhor resposta. Se eu previno um agravo, eu tenho menos quantidade de casos de agravo para a patologia. Então, prevenção é foco, porém, profissionais da área de saúde não andam muito levando isso a sério. Vamos entender o que seria a prevenção primária e a prevenção secundária. Quando eu falo de prevenção primária, eu estou falando principalmente em reduzir o risco de doença, através de estratégia de promoção em saúde. Aí muitas das vezes a gente pega o aluno, leva para uma estratégia, o aluno fala, que saco, não estou pagando curso para isso. Incrível, né? Nem vou comentar mais nada. Nos casos de câncer, por exemplo, orientar pacientes que evitem produtos carcinogênicos, produtos, alimentação com produtos oriundos de agrotóxicos, por exemplo. Mudança de hábito sempre é muito bom, não é fácil mudar de hábito, principalmente quando é alimentar e de estilo de vida. A pessoa muitas das vezes ela é sedentária, tem um estilo de vida completamente diferenciado, às vezes demora anos para você entender estou falando a pessoa no geral, me incluindo, tá? Demora anos para você entender o quanto isso vai fazer bem, muitas das vezes é tarde quando você vai compreender, tá? Encerrar com o tabagismo. Tabagismo não é controle, é parar, cessar. Tá? Redução de ingesta de altos produtos com alto valor calórico e aumento da atividade física. Gente, é fácil. 85% de pessoas morrem de câncer porque não quer entender isso. E a secundária vai consistir na promoção de atividades de triagem. A triagem, por que ela é secundária? Porque na primária eu abordo uma quantidade muito grande de pessoas. Na secundária é a triagem, eu tenho um número reduzido de pessoas. Então eu vou atingir menos pessoas na secundária, tá? Mas é muito eficaz, né? Porque é na triagem que muitas das vezes eu detecto
a triagem bem feita, com uma boa anamnese, com a inspeção bem organizada do profissional da área de saúde, muitas das vezes eu vou observar sinais e escutar sobre sintomas que podem estar associados ao câncer, tá? Um dos maiores exemplos é ensinar, orientar sobre o autoexame das mamas. Eu já vi profissionais da saúde falando que isso é besteira, acredite, pasme-se, tá? Observar a região do testículo, orientar as mulheres sobre a importância da mamografia, hoje em dia a partir dos 50 anos de idade, tá? E os exames citopatológicos, tá? Metástase, todas as vezes que você ouve essa palavra, a pessoa tem medo, né? Eu tenho aí uma diferenciação, olha só, a apresentação dessas células e olha uma célula cancerígena aí no meio. Totalmente desregular tudo que a gente tá acostumado a ver. Então eu tenho muito medo quando se ouve falar, quando eu falo população, né? Tem muito medo em se ouvir falar em metástase. Só que entenda, existe formas de prevenção. Se eu participar de palestras, se eu mudar meu hábito de vida, se eu fizer controle da minha saúde, eu evito a possibilidade de ter esse tipo de situação. Depois que chega nessa situação, tecido metastiou, né, já invadiu órgãos e tecidos, não se sabe mais sobre a proposta de tratamento, se vai ser medicamentoso, se vai ser quimioterápico, hormonioterapia, se vai iniciar por cirúrgico, se eu vou ter a possibilidade ou se vai ter interrompido toda essa possibilidade de tratamento e eu me tornar um paciente paliativo. Como cuidar a partir daí, né? Precisamos pensar. A invasão dos pulmões gera alterações respiratórias, logicamente. A partir do momento que eu tenho um tumor crescendo, desodernado, dentro da região pulmonar, esse pulmão vai começar a perder sua função, né? E quando invadir o cérebro, podendo gerar complicações do sistema nervoso central e neurológicas. Isso aí eu preciso entender. O que eu tenho para falar com vocês? Observa essa fotinha aqui. Já sabe que vai cair agora para cima de mim e de vocês, né? Como profissional da área de saúde, nós devemos estar atento a sinais, tudo aquilo que eu vejo, e sintomas, tudo aquilo que o paciente me reporta, que pode estar relacionado à patologia, né? Quando eu falo de anemias, quando eu falo do público infantil, eu tenho várias crianças com leucemias e que são tratadas inúmeras das vezes como leucemia, porque a pessoa não sabe escutar, não sabe observar, não sabe fazer uma anamnese bem feita, não conhece o paciente, não sabe o que são os agravos da patologia, e aí acaba que esse paciente passou por você e você nem pôde ajudá-lo, né? E aí, quando eu falo de câncer de mama, são vários sintomas, né? Secreção saindo da mama, deformidade a deformidade da própria mama, trazendo crescimento em um lado da mama, assimetria, e o outro lado ele vai ficar retraído, inversão de mamilo, mudança na textura da pele, trazendo essa pele como casca de laranja, tá? Entre outras coisas. Eu quero que vocês estudem, que eu já disse para vocês, a saúde da mulher. Bom, atenção das alterações. Mama, aí eu tenho um nódulo, que pode estar superficial ou profundo, né? Eu vou ter assimetria, retração da pele, pele com alteração na sua especificidade. Colo do útero, dor, sangramento após a relação sexual, essa paciente vai estar reclamosa, né? Cólon irreto, mudança nos hábitos intestinais, a pessoa deixa de conseguir usar o banheiro com sua normalidade, perda inespecífica e grandiosa de peso, grandes anemias, fezes com sangue, cavidade oral, lesões brancas, leucoplásias ou vermelhas, eritoplasias, massa ou ulceração nessa região bucal, narofaringe, sangue pelo nariz. Aí eu quero que vocês depois deem uma lida, tá? Quando eu falo de próstata, olha a apresentação de uma próstata normal e uma próstata já com suas células diferenciadas, né? Aí, ó, demora a iniciar e finalizar o ato urinário. Então, o paciente ele demora muito para começar a urinar e terminar, tá? E vai ter presença de urina noturna.
entre outras situações. Isso eu quero que vocês estudem. O que nós, como profissional da área de saúde, precisamos atentar na saúde do homem. Homens com idade acima de 50 anos ou com 45, que fizeram parte do grupo de risco, devem sempre ir ao urologista anualmente. Que tenha histórico de familiar de câncer de próstata, né? Precisa estar tendo maior cuidado. Cor da pele, homens negros têm mais desse tipo de câncer. Obesidade, homens com sobrepesos e obesos são mais predispostos a câncer de próstata. Aqui eu tenho a nomenclatura de todos os tumores, né? É benigno, aí eu tenho papiloma, maligno, eu tenho carcinoma. Glandular, quando eu falo de revestimento. Quando eu falo de glândula, adenoma. Quando eu falo do benigno, adenocarcinoma. Quando eu falo de câncer, e assim vai. Isso aqui vocês precisam estudar, tá? De acordo com os seus tecidos, do jeito que eu já ensinei para vocês. O dia 8 de abril é o Dia Mundial de Combate do Câncer, mas não só temos só o 8 de abril. 8 de abril é o Dia Mundial de Combate de todos os cânceres. Quando se tem esses eventos, a gente utiliza todas as cores, né, do calendário sazonal. Mas eu tenho outubro rosa e novembro azul, que agora eles são unidos, né, para fazer o combate do câncer masculino e feminino. Tá? E por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham lido a matéria do jeito que eu pedi para vocês, tenham assistido todo o material complementar e agora termine com a aula. Então eu só preciso da resposta de vocês sobre a reposição. Beijo, por hoje é só.